Prestação de contas do Executivo e polêmica sobre projeto que autoriza empréstimo para o município marcaram a última semana aqui na Câmara. Projeto que autoriza a Prefeitura a contrair empréstimo de 205 milhões junto ao Banco do Brasil foi aprovado por 7 votos a 6. Servidores protestaram contra a votação da matéria. Novo Hamburgo arrecadou mais de 1 bilhão e 300 milhões no ano passado. Os valores foram apresentados em audiência pública de prestação de contas do Executivo, realizada aqui na Câmara. Os principais acontecimentos e os temas discutidos pelo Poder Legislativo de Novo Hamburgo na última semana, você vê aqui no Câmara Notícias. Fique com a gente. Novo Hamburgo atingiu a arrecadação de mais de 1 bilhão e 300 milhões em 2022. Os números foram apresentados durante a audiência pública para a prestação de contas do último quadrimestre do ano passado. A atividade, proposta pela Comissão de Finanças, foi conduzida pelo novo presidente do colegiado, Raizer Ferreira, e acompanhada pela vereadora Lourdes Valim. O valor é 9,4% acima do montante arrecadado em 2021. A previsão atualizada da receita era de 1.340.590.435. Foi realizada 1.329.099.990 reais. As despesas. A dotação inicial era de 1.335.251.598. E a despesa liquidada foi no total de R$ 1.315.843.287 reais. Agora é as despesas e receitas do regime de previdência. A receita previdenciária realizada foi no total de R$ 189.829 reais e a despesa previdenciária liquidada foi de R$ 201.985.754. Então, o resultado previdenciário negativo de R$ 12.997.600. Os demonstrativos simplificados dos relatórios de execução orçamentária e gestão fiscal foram publicados nas páginas 22 e 23 da edição de 30 de janeiro do Jornal NH. A Prefeitura garante que todas as informações, assim como maiores detalhamentos, podem ser encontradas no portal Transparência. A prestação de contas quadrimestral é prevista pela Lei Complementar número 101 de 2000, que estrutura a fiscalização e o controle dos gastos de estados e municípios, além de promover transparência das finanças públicas. Na semana passada, os vereadores aprovaram um PL que trata de recurso para refinanciar dívidas com o Ipazem. A votação gerou manifestações contrárias do funcionalismo. Vou conversar agora com o repórter Chico Caselani, que vai nos explicar a polêmica envolvendo a proposta. Oi, Chico, por que essa votação foi tão dividida? Oi, Dani. Pois é, foi aprovado então em duas votações o projeto de lei número 106 de 2022. Esse projeto ele entrou na casa no final do ano passado, ele entrou junto com um pacote de projetos que alteram a questão previdenciária dos servidores municipais aqui em Novo Hamburgo. Esse foi o primeiro projeto levado à votação, foi levado à votação separado dos demais, e ele foi aprovado nas duas votações por 7 votos a 6. Foi uma votação bem dividida. O que o projeto ele define, né? Esse projeto trata, na verdade, de um pedido de empréstimo do Executivo, né? Então, o que aconteceu? A Câmara, com a aprovação do projeto, autorizou o Executivo a contratar um empréstimo de até 205 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. E por que ele tem relação com o Ipazem, né? Porque desses 205 milhões, a Prefeitura pretende utilizar 124,5 milhões de reais para refinanciar dívidas de curto prazo com o Instituto, né? Então, a ideia da Prefeitura é reestruturar 5 instrumentos de parcelamento que a Prefeitura hoje possui, dívidas já pactuadas com o Ipazem. Então, a ideia é refinanciar essas dívidas de curto prazo e criar um novo modelo de amortização desses 5 parcelamentos, né? Os cálculos apresentados pela Prefeitura estimam que esse novo modelo proposto em anexo a esse projeto
possam gerar aí uma economia de mais de 40 milhões de reais para o município. Como tu comentaste, foi uma votação bem polêmica e, na verdade, nem tanto pela questão desses recursos para o IPAZEM. Na verdade, o que gerou mais controvérsia entre os vereadores foi a questão do restante do recurso, porque são 205 milhões, 124,5 milhões estão teoricamente reservados para o IPAZEM, mas o restante ele ficou muito amplo onde ele será investido, né? Então são 80,5 milhões de reais que serão investidos em diferentes frentes, desde obras civis a investimentos no setor agrícola, educação, saúde, enfim, são várias frentes, cultura. Então a prefeitura não diz exatamente, desses 80,5 milhões, tanto irá para uma área, tanto irá para outra área, esse recurso será utilizado para fazer determinada obra, não tem isso no projeto. Então os vereadores de oposição, eles até usaram alguns termos, como dar um cheque em branco ao executivo a partir da aprovação do projeto. Então tu estaria colocando 80 milhões de reais na mão da prefeitura para investir da maneira como eles quiserem, dificultando até mesmo a fiscalização, né, do Poder Legislativo, que é uma das principais funções de um vereador. E também teve o vereador Gustavo Fink, ele acredita que, na verdade, ele defendeu isso na tribuna, de que toda a reforma previdenciária proposta pelo Executivo seria apenas uma cortina de fumaça para a aprovação desse empréstimo, né, que ele acredita que pode ter ali um viés pensando já nas eleições do próximo ano. Então tu adiantaria um recurso, né, tu pegaria esse empréstimo que seria pago ao longo dos próximos anos para a realização de algumas obras pensando nas eleições de 2024. Esse foi o posicionamento do vereador Gustavo Fink, que foi rebatido pelo líder de governo, Ricardo Ritter, que lembrou que a prefeita Fátima Dalt está encerrando seu segundo mandato em 2024 e não concorrerá à reeleição, até porque não pode concorrer à reeleição. E antes da votação, a parte dos vereadores se reuniu com o sindicato, a representação do Sindicato dos Professores, e o pedido deles é que a proposta fosse retirada de pauta. O que alega a entidade? Isso. No final do ano passado, a prefeitura tentou acelerar a votação dos projetos, né? Na verdade, a ideia da prefeitura era ter votado todos os projetos relacionados à reforma previdenciária ainda no ano passado. Por uma liminar, o Sindicato dos Professores conseguiu adiar essa votação até que fosse feita uma audiência pública para a discussão desses projetos. Pois bem, foi feita essa audiência pública no início de janeiro, só que esse projeto, o PL 106, não fez parte do edital de convocação daquela audiência pública. Então é como se não tivesse sido feita a audiência pública sobre o projeto de lei 106. O sindicato entende que, enquanto não seja feita a audiência pública sobre o projeto de lei, ele não poderia ser votado. Então a ideia deles era tentar convencer os vereadores de que, na verdade, esse projeto não poderia ser levado à votação enquanto não fosse feita a audiência pública, porque estaria desrespeitando uma decisão do Poder Judiciário. Por outro lado, a Prefeitura defende que esse projeto ele não trata exatamente da reforma previdenciária, né? Porque ele não mexe nas leis que tratam da previdência do funcionalismo. Ele é apenas um pedido de empréstimo no qual parte do valor será utilizado para reestruturar algumas dívidas, alguns abatimentos de dívida com o Instituto, né? Então, essa é a defesa do Executivo. A Câmara acabou tocando as votações de qualquer maneira. O projeto, então, foi aprovado em 2 turnos, nos 2 turnos por 7 votos a 6. O projeto de lei retorna à Prefeitura para ser transformado em lei agora. E, enquanto isso, os outros projetos ainda permanecem na Câmara, né? Os outros projetos que integram esse pacote da reforma previdenciária alguns já foram analisados pelas comissões, né? Já tem o aval das comissões e aguardam agora só a sua designação para as votações nas sessões da Câmara. E durante, né, eu acompanhei a reunião que foi realizada durante a sessão. A presidente do Sindiprof, Luciana Martins, afirmou que, em caso da aprovação do projeto, o sindicato deve judicializar a matéria, então tentando derrubar essa lei.
e nós aguardamos, né, continuamos acompanhando aqui o que vai acontecer em relação a esse projeto e também os demais da reforma previdenciária que devem ser votados na próxima semana. Obrigada, Chico. Até o próximo programa. Até. Os vereadores aprovaram também moção de autoria do vereador Cristiano Kohler, que enaltece um gari que resgatou uma cadela no Arroio Pampa. No último dia 10, Davi Araújo trabalhava em Canudos quando ouviu o choro do animal dentro do córrego. Ela estava presa por uma corda a uma casinha parcialmente submersa. Araújo desceu o barranco e socorreu a cachorrinha, que foi entregue à adoção. Além do autor, também assinaram a moção os vereadores Darlan Oliveira, Enio Brizola, Felipe Cumbrão, Fernando Lourenço, Gustavo Fink, Ito Luciano, Lourdes Valim, Raizer Ferreira e Tita. No próximo bloco, Câmara lança a programação do Mês da Mulher e ainda a TRE confirma parceria para a realização do vereador Mirim. A minha origem, a cor da sua pele, a minha religião, a sua condição físico-mental, a minha idade, o seu gênero e a minha orientação sexual são a fonte da nossa riqueza. Uma sociedade justa e igualitária depende da valorização e do respeito à diferença. Ser diferente é legal. Um movimento de celebração e respeito à diversidade. Informe-se. respeiteadiferença.mpf.mp.br. A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br. A vereadora Semilda Tita apresentou na sessão plenária do dia 1º de março o cronograma de atividades do Mês da Mulher, desenvolvido pela Procuradoria Especial da Mulher em conjunto com diversos órgãos que compõem a Rede Integrada Laço Lilás de Novo Hamburgo, a Escola do Legislativo, os gabinetes da Presidência e da vereadora Lourdes Valim e os setores de comunicação e cerimonial do Legislativo. Confira agora a programação completa com a repórter Eduarda Souza. Oi, Dani! As atividades do Mês da Mulher começam no dia 8 de março, com ações em diferentes horas e locais. Iniciamos com a 4ª edição do Mulheres em Foco, que acontece na Praça do Imigrante, das 8 às 3 da tarde. A ação, que conta com serviços de atendimento à mulher e banca de livros Pegue e Leve, da Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis, é gratuita e acontece às 8 da manhã, se estendendo até às 3 da tarde. Paralelamente, no plenário Luiz Oswaldo Bender, às 2 horas, a chefe da seção de programas institucionais da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-RS, Débora do Carmo Vicente, fala sobre o papel da mulher na política. Já às 20 horas, o Teatro Municipal Pascoal Carlos Magno recebe a peça Hoje é Dia de Marias, Novos Olhares, da Paranoia Produção. A noite de quinta-feira, dia 9, é dia de solene Mulher Cidadã e lançamento da campanha Absorva Esta Ideia, um alerta para a pobreza menstrual, a partir das 7 da noite, aqui na Câmara.
Na terça-feira, do dia 14, o Cinemóvel irá transmitir o documentário Como Ela Faz, na Bassi Kefas, às 7h30 da noite. Às 14h do dia 15, será feito o lançamento da cartilha da Rede Lilás, com informações de órgãos e serviços, na Câmara de Vereadores. Ainda no dia 15, às 7 da noite, acontece o Narrativas Literárias, um bate-papo com autoras mulheres, na Biblioteca Pública Machado de Assis. Já no dia 16, será a vez da Bassi Santo Afonso, que irá exibir o documentário Como Ela Faz, a partir das 7h30 da noite. No dia 21, Dia Internacional contra a Discriminação Racial, acontece uma roda de conversa com o tema Mulheres Negras e o Poder. Nós Podemos, na Casa das Artes, com início às 6 horas da noite. Às 2 horas da tarde do dia 22 é aniversário da Procuradoria Especial da Mulher, com prestação de contas, exercícios financeiros de 2022 e também a condução da nova Procuradoria Especial da Mulher para o biênio 2023-2024, aqui na Câmara. E para fechar esse mês de programações especiais com foco no público feminino, o dia 30 de março vai ser de palestras, Imagens de Valor, posicionamento de imagem para mulheres com propósito, ministrada pela gestora de imagem Paula Fay. E a terapeuta Isa Reicher conduzirá a palestra Já ouviu falar de arte-terapia? As palestras acontecem aqui na Câmara a partir das 2 horas da tarde. Lembrando que todas as ações e atividades são abertas ao público e completamente gratuitas. Para mais informações, acesse câmaranh.rs.gov.br. Eu vou ficando por aqui. Dani? Dentre as atividades do Mês da Mulher, a Câmara lança a campanha Absorva essa Ideia, doe absorventes pelo fim da pobreza menstrual em parceria com a rede Laço Lilás. A campanha pretende trazer visibilidade ao tema e conscientizar a sociedade sobre a pobreza menstrual, que é considerada a falta de acesso a recursos e infraestrutura para manter uma boa higiene. Ao longo do mês, o Legislativo estará arrecadando os itens para doar a locais que atendem mulheres em situação de vulnerabilidade. Obrigada, Duda, e até o próximo programa. Reunião entre representantes do TRE e da Câmara Hamburguense marca parceria para a realização do vereador Mirim. O diretor da Escola Judiciária Eleitoral, desembargador Jorge Luiz Dallagnol, e o coordenador Carlos Vinícius Cavalcante estiveram em Novo Hamburgo para definir a participação no projeto destinado a estudantes do município. O combate à desinformação e a transparência do processo eleitoral serão temas abordados pelos representantes do Judiciário. Este ano, também serão incluídas escolas estaduais e privadas no projeto. É muito importante, né, que os órgãos, seja o Tribunal Regional Eleitoral, através da Escola Judiciária Eleitoral, e a Câmara de Vereadores aqui de Novo Hamburgo, através da sua Escola do Legislativo, unam esforços, né, justamente para poder aproximar esse jovem cidadão, que daqui a pouco ele vai ser eleitor, vai ser candidato, né, vai estar concorrendo ao cargo público, mas, acima de tudo, que ele tenha consciência política e saiba, né, quais são os seus deveres, suas obrigações como cidadão e conheça, sobretudo, o processo eleitoral, como ele é realizado e como ele pode ser, então, verificado na sua integridade. É importante colocar que essas medidas, essas parcerias entre os nossos órgãos são de forma fundamental para que a gente possa, de certa forma, aproximar o cidadão, né, tanto da Justiça Eleitoral quanto da Câmara de Vereadores. Esse foi o Câmara Notícias. Toda semana a gente traz informações sobre os projetos, ações institucionais e os principais temas debatidos no Legislativo hamburguense. Você pode acompanhar as notícias também no portal da Câmara, por meio do Twitter, @CâmaraNH, no Facebook, CâmaraNH e também no Instagram. E assistir a esse e demais programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência, até o próximo programa.